Olá, pessoal, como é que vocês estão? Cheguei aqui para mais uma aula. Essa aula tem que ser uma aula animada, né? Porque é sobre o treino para a felicidade. E eu quero começar pedindo a Deus que nos ajude a sermos felizes. E você vai descobrir que isso é possível, seja qual for a sua história. Se você colocar em prática aquilo que a gente vai falar aqui, você vai conseguir viver o melhor tempo da sua vida. Cabe a você. Tudo depende de você. Vamos orar primeiro? Então vamos lá. Pai, obrigada por esse dia, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui, pelas pessoas que vão ver agora e as que vão ver depois. Nós estamos aqui, Senhor, para repartir com elas verdades da Tua palavra. Então me ajuda a transmitir da melhor forma possível e que a vida delas seja realmente impactada, que elas se sintam felizes, alegres e elas entendam que o Senhor tem um propósito lindo para cada um de nós. Muda a nossa forma de ver a vida, muda a forma de pensar, muda a forma de sentir. O Senhor é poderoso para isso. Que as pessoas que te conhecem sejam alegres e possam contagiar mais e mais pessoas a viverem a vida extraordinária que o Senhor tem para nós. Obrigada, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Pois é, estamos aqui para mais essa aula chamada O Treino para a Felicidade. Eu quero compartilhar com vocês coisas muito práticas, coisas que vêm da palavra de Deus, também do estudo da neurociência, para que a gente possa mudar a nossa forma de encarar a vida e sermos realmente felizes. Eu tenho colocado em prática, eu posso dizer que está funcionando e eu vou mostrar para vocês o processo. Tem uma parte do processo que não é muito agradável, mas se você insistir, você vai ver que lá no fim vai valer a pena. Bom, eu queria começar contando a história de uma pessoa que ela respondeu negativamente primeiro a uma proposta que fizeram para ela e depois ela respondeu positivamente. E às vezes acontece isso na vida da gente. A gente começa às vezes por orgulho, falta de humildade, dizendo: isso não é para mim não, não consigo. Só que depois você pensa melhor, reflete e fala: não, eu quero sim, por que não? Por que não tentar? Então eu quero que você tente comigo. A história de um homem muito famoso, a Bíblia fala aqui em 2 Reis, capítulo 5, que ele era chefe do exército do rei Arã, da Síria. Era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Então imagina um homem que tem riquezas, que tem fama, que tem status, que tem posição, mas está doente. Nós já falamos sobre isso, né? Que o que adianta a riqueza se você não está bem de saúde? E era o caso dele. E ele tinha uma escrava e essa escrava falou para ele: olha, vai lá na minha terra, porque lá na minha terra tem um profeta e ele vai poder ajudar você. Então ele juntou as riquezas deles, presentes para o rei de Israel, esperando um tratamento espetacular. Quando ele chegou lá, ao invés desse profeta chamado Eliseu e receber esse homem poderoso, ele mandou um mensageiro dizer para ele: olha, fala para ele que ele vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e ele vai ficar curado. O homem ficou indignado, ele falou: como assim? Um homem como eu, na minha posição, lá na minha terra tem rios muito melhores que o Rio Jordão, como é que eu vou lá me lavar naquele rio? E aí um dos servos dele falou: patrão, o senhor, se tivesse pedido para o senhor uma coisa muito difícil, o senhor não faria só para ficar curado? Então vai e obedeça, não questione. E ele aceitou aquele conselho, foi no Rio Jordão e teve que mergulhar 7 vezes. Olha a obediência, fazer até o fim. E na 7ª vez, quando ele se levantou, ele estava curado. E essa é uma história que está lá na Bíblia para nos ensinar sobre ser humildes e realmente fazer o que está provado que funciona. O que eu estou falando aqui com você não é fruto da minha imaginação. Primeiro é a palavra de Deus que nos orienta. E isso já devia ser indiscutível. Mas para aquele que ainda não tem fé o suficiente, além de ser algo dito pela palavra de Deus, os cientistas comprovam com as suas pesquisas. E eu queria falar de um desses cientistas, um homem muito famoso, já falei dele aqui, o Dr. Augusto Cury, que ele fala que nós temos na mente um fenômeno chamado RAM, né? Registro Automático da Memória. E tudo que está à nossa volta, tudo que acontece, a nossa memória registra.
Mas no dia a dia, quando um pensamento vem na nossa mente, né, independente do que já esteja lá na nossa memória, nós temos 5 segundos para refutar aquele pensamento, para impugnar, que é a palavra que ele usa, né, que é a mesma coisa. Então, veio um pensamento errado, você tem 5 segundos para falar, não vou pensar isso, não vou ver essa situação dessa forma, eu não vou ser pessimista, eu vou entender que eu acredito na Bíblia, na palavra de Deus, Deus está no controle, e mesmo que essa situação no momento não pareça agradável, algo de bom eu vou tirar dela. Então, a felicidade, o segredo da felicidade está nesses 5 segundos. Quando ao pensar sobre qualquer assunto, você decide, você escolhe ser feliz, mesmo diante daquela notícia, daquela situação ou daquele diagnóstico. Os neurocientistas estudam por que algumas pessoas pobres, às vezes beirando a miséria, são felizes e outros que têm tudo parecem ser insatisfeitos. As pesquisas indicam segredos que são simples, que podem mudar a nossa vida para sempre. Que a felicidade, então, ela é um treino de impugnar, de refutar os pensamentos ruins. Segundo, eles não se comparam com outros. Outra chave, treino para a felicidade. Primeiro, refute os pensamentos ruins. Veio na sua mente, não vou pensar isso. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito em Deus e não no que eu estou pensando, no que eu estou sentindo. O que eu falei que é um processo ruim é que à medida que a gente vai mudar os pensamentos, a gente precisa lembrar que a nossa mente é como um computador, ela foi programada de uma forma. E de repente a sua mente foi programada a sempre que teve uma notícia ruim ou associada a algo que você passou, você ficava mal, triste, depressivo. Então, quando você começa a falar, não vou reagir assim, às vezes dá uma angústia. Você sente e fala, nossa, eu tô falando uma coisa e tô sentindo outra. Por quê? Porque eu já falei que o pensamento repetido, ele gera a emoção que a gente sente. Então, se você começar a repetir os pensamentos corretos, você vai gerar emoções corretas, mas isso é um processo. Por isso que é um treino, igual academia, você não vai só um dia para ter o corpão que você quer. Você tem que ir todo dia, fazer todo dia um exercício, praticar, até chegar ao resultado, pois a felicidade é a mesma coisa. Então a gente precisa treinar os pensamentos serem filtrados, né? E não entrar qualquer tipo de pensamento na nossa mente. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que as pessoas que são felizes, elas vivem às vezes num ambiente, elas conhecem só aquele ambiente, elas não vivem se comparando. Por que a infelicidade chegou pra gente? Porque hoje a gente tem acesso ao mundo através da internet. Aí você começa a se comparar. Quando você passa a se comparar, seja com a pessoa que está próxima a você ou aquela que está longe de você, você já não dá o mesmo valor que você dava às pequenas coisas. Ainda Augusto Cury diz que a gente precisa aprender a contemplar o belo, a olhar o que você tem, aquilo que você tem, o que tem que você tem que agradecer, o que tem que é bonito, que é belo, que tem prazer. Ontem eu tive uma experiência assim com meu filho. Eu estava na sala, a casa estava meio desarrumada, porque eu estou fazendo algumas coisas aqui. E aí eu falei para ele, vem aqui deitar comigo, vem aqui ficar comigo. E geralmente não era assim minha vida, é sempre correndo pro trabalho, para as coisas e tal. Ele vinha, ai, peraí filho, não dá tempo. E aí eu tenho mudado, e não é de hoje, mas assim, ele sabia que se eu visse tudo como estava a casa, eu ia querer primeiro arrumar para depois dar atenção. E eu parei tudo, falei, vem aqui. Ele falou, nossa mãe, você agia assim até esquisito. Eu falei, eu tô treinando viver o certo e eu não vou parar até que todo o meu cérebro funcione da forma correta. Então, quando a gente olha a felicidade plena, ela é fruto de uma decisão de não deixar pensamentos ruins fazerem morada, aqueles 5 segundos que você fala não para o pensamento, e ela é fruto também de não se comparar. Para de olhar para o outro, olha para você, fala o que é que Deus tem para mim. Eu quero que Deus tenha para mim, o melhor de Deus para mim, e Deus vai fazer, porque para cada um de nós Ele tem um plano. A Bíblia fala lá em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor.
Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo está repetindo, a sua alegria é em Deus. E Paulo pode falar isso com propriedade, porque ele é um homem que ele passou por muitas coisas. Eu anotei aqui algumas. Ele, antes da sua conversão, ele era uma pessoa rica, abastada, estava ali numa posição social confortável, né? Estava entre a elite religiosa da época, teve uma boa educação, mas aí ele se converte, ele passa a ser perseguido. E ele passa por muitas coisas, prisões, perseguições, situação de escassez, ele foi maltratado. Só que ele fala nessa mesma carta de Filipenses que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele vai falando uma lista de tudo que ele pode passar, seja escassez, abundância, né? Por quê? Porque ele diz no finalzinho, por que ele consegue viver contente em toda e qualquer situação, seja de fome, seja de necessidade de alimentação ou de abundância daquilo para comer? Porque ele sabe que ele tudo pode naquele que o fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Quantas pessoas conhecem esse versículo, mas não vive isso? Não acredita de fato, fala, mas não acredita. Então, se eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso passar pelas lutas da vida. Deus vai me dar força, eu vou vencer. Eu sou dependente de Deus e não das circunstâncias, não das pessoas, mas de Deus. E Deus fala que Ele vai estar comigo em todos os momentos, que Ele jamais vai nos abandonar. Os versículos, então, que a gente precisa frisar na nossa tarefa de mudar nossa mente, de reprogramar nossa mente, são esses: alegrai-vos sempre no Senhor, posso todas as coisas naquele que me fortalece, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus tem um propósito, mesmo com as dificuldades. Eu não vou deixar que as dificuldades me abatam, me entristeçam, porque Deus está no controle. Então, se você quer ser uma pessoa realmente feliz, você precisa agir, treinar. Igual você vai na academia, treina todo dia, você precisa treinar. E como que você treina? Rindo, alegrando, se contemplando belo. Vários estudantes da mente humana falam que você não pode deixar nada e nem ninguém tirar sua alegria. A minha alegria não depende do que eu estou vivendo no momento. A minha alegria depende do Senhor em quem eu creio. Por isso que é importante que você entregue a sua vida para Deus. Fala: Deus, eu me rendo, a minha vida é tua, o Senhor mandou Jesus para morrer no meu lugar, para me dar uma vida abundante, eu quero essa vida. Eu peço perdão pelos meus pecados, eu peço perdão por ser turrão, por não mudar, e agora eu vou começar a mudar, eu vou praticar a palavra. A Bíblia fala, né, que nós devemos ser praticantes da palavra, não somente ouvintes. Você pode me ouvir o ano inteiro, se você não falar, eu vou fazer o que ela falou. Eu vou começar todo pensamento ruim, eu vou falar em 5 segundos. Não vou pensar nisso não. Deus está no controle, todo mundo passa por luta, não existe ninguém nesse mundo que não passe por dificuldade. E se outras pessoas conseguem, por que eu não vou conseguir? O que tem diferente se eu tenho Deus comigo? E aí você vai avançando. Então, o segredo para praticar a alegria, a felicidade, sem soar como falsidade, cinismo, é a nossa confiança em Deus. Se você está infeliz hoje e depende da sua visão e confiança em si mesmo, você precisa mudar e colocar a sua confiança em Deus. É claro que a gente vai sentir tristeza e dor, mas a Bíblia fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu aprendi isso, não entendi esse versículo. Como assim, Deus? Amanhã eu vou acordar, o problema vai estar lá. Mas você teve a noite inteira para colocar esse problema nas mãos de Deus. Você teve a noite inteira para entender e voltar para as verdades da palavra de Deus. Então, quando você acordar, você vai estar feliz de dizer: Deus, não queria passar por isso. É desagradável, mas o Senhor continua no controle. Isso não vai roubar minha felicidade, minha alegria, porque eu continuo acreditando no Deus Todo-Poderoso a quem eu sirvo. Lá em Filipenses 4, de 11 a 13, Paulo diz assim: não digo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e o que é ter abundância.
Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Sabe qual é o segredo? Ele fala em seguida: tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu que acreditar que nós podemos passar por todas as coisas naquele que nos fortalece vai nos garantir a felicidade, a alegria, né? E você também vai poder enfrentar qualquer situação com Jesus ao seu lado. Ele deve ser o motivo da sua alegria. Confiar, treinar e o descanso vai vir sobre você até que seja pleno. Quanto mais você treinar o seu cérebro, quanto mais você reprogramar ele com verdades, quanto mais você sorrir. Tem gente que é rígido, nem se movimenta, se solta um pouco. Seja uma pessoa alegre, procure situações que tragam alegria para você. Põe uma música, canta junto, uma música alegre, se movimenta, né? É importante que a gente viva a alegria na sua intensidade. Não, eu estou alegre. Não, estou alegre, estou feliz. Deus está no controle. Não saiu como eu planejava, não foi o que eu planejei, o que eu sonhei, mas Deus continua tendo o melhor para mim. Então Ele vai transformar essas situações em situações boas. A gente tem que lembrar dessas coisas na nossa vida. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que a verdadeira paz e contentamento vem de uma fé sólida e da compreensão de que Deus está conosco em todas as situações. Então, a lei da atração que a gente já falou, né, que o mundo prega, eles falam assim: você tem que parar, ler, ouvir, ver, falar, sentir, até acreditar. E naquilo que você deseja receber antes que aconteça. E você deve falar para si mesmo que aquilo vai acontecer como se já tivesse acontecido, sentindo a emoção que você queria ter se aquilo já estivesse acontecendo. Então, quando você estiver passando por um problema, né, isso aqui é o que o mundo diz, mas o que a Bíblia diz? Que nós somos aqueles que creem num Deus que traz à existência aquilo que ainda não existe como se já existisse. Então eu tenho que viver assim: Senhor, eu não estou vendo ainda o meu sonho realizado, mas ele vai ser. Eu me alegro porque o Senhor tem poder de realizar. E porque o meu sonho está alinhado com a tua vontade. Tem que ver as outras aulas para entender isso. Que a riqueza que a gente deseja para ter descanso, para ter uma vida mais calma, ela vem quando ela vem de um propósito de Deus para nós, né? Então, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Uma palavra de Deus muda a sua vida. Uma palavra de Deus muda o seu destino, muda a sua situação. Então busca a Deus. Em vez de ficar triste, tenha tempo de oração, tenha tempo de louvor, tenha tempo de entrega, né? Isso é importante. Como cristão, eu preciso focar no propósito da minha vida, porque o ímpio acha que ele pode ter as coisas por ele mesmo. E nós cremos que Deus vai nos dar por causa do propósito que ele tem para nós, né? Então, eu posso crer que os recursos virão para as minhas mãos no momento certo, da forma certa, porque eu estou confiando em Deus, eu estou exercitando o meu cérebro para não viver segundo o que eu vejo, mas segundo o que eu creio, né? E outra chave para a gente é a questão de que quando você começa a viver a sua vida para Deus, tudo é para Ele, você muda também a sua forma de reagir. Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o seu coração, como para o Senhor e não para os homens. A nossa gratidão deve ser a nossa forma de expressão do nosso serviço a Deus, ajudando o próximo, pela nossa visão de que tudo aquilo que está nas nossas mãos tem como propósitos fazermos para a glória de Deus. Então, como que a gente é feliz? Quando a gente fala, eu faço para Deus. Então, meu marido é mal-humorado, mas eu vou fazer a comida para ele como se fosse para Deus.
Ah, mas meu filho está me dando trabalho, mas eu vou aconselhá-lo, eu vou tratá-lo como se fosse para o Senhor. Ah, mas meu emprego é chato, tem umas pessoas insuportáveis lá. Eu vou amá-las, como Deus fala que é para eu amar os meus inimigos. E eu vou fazer o meu trabalho ali o melhor, como se fosse para Deus, porque Deus está vendo. E Ele diz que Ele escolheu nos recompensar, Ele não precisava. A salvação já é o maior presente, mas Ele escolheu recompensar a gente. Até um simples copo d'água que a gente dá, Deus escolheu nos recompensar. Então, quando a gente faz algo, nós devemos fazer para Deus e Ele vai nos dar os recursos. Precisamos avaliar todos os dias, né? Como é que está a nossa mente, como é que a gente está reagindo, como é que a gente está fazendo com as coisas que Deus quer de nós. Então, saiba de uma coisa, se você quer ser uma pessoa plena na felicidade, você quer ter riqueza, seja rico, haja como se já fosse, agradeça pelo que você já tem, diga para Deus, Deus, eu agradeço a tudo que o Senhor já me deu e eu tô pronta para receber mais. Agora, se você é uma pessoa que se lamenta, vive reclamando, não sabe agradecer, como é que você vai fazer isso? E eu quero te contar uma história importante, depois eu vou te dar umas coisas bem práticas para substituir o que está de ruim aí nos pensamentos. Eu queria te contar uma história que eu ouvi há anos atrás, eu acho que ela ilustra muito bem esse treino para a felicidade. É a história de um pai que tinha 2 filhos, um era extremamente pessimista e o outro extremamente otimista. E ele queria trazer os dois para o equilíbrio. Então um dia ele saiu com os dois, falou, faz uma mochilinha de lanche e vem comigo. Ele deixou num galpão cheio de brinquedos, o homem era rico, hein? Tudo quanto era brinquedo, gostoso de brincar, atraente, ele deixou o filho e falou, filho, passa o dia aí, eu te busco no final do dia. E o outro filho, ele achava que era até exagerado de tão otimista, ele levou e colocou num galpão cheio de esterco, cocô de cavalo. E aí, no final do dia, ele foi lá buscar os filhos. O primeiro filho, quando ele chegou, o filho estava lá chorando muito. E ele, filho, você está num lugar tão lindo, cheio de brinquedos, coisas boas. Por que você está chorando? Ah, porque eu não sei escolher qual que eu brinco primeiro. Olha isso, ele perdeu a oportunidade, porque ele era tão pessimista que mesmo ele tendo tanta coisa boa ao redor dele, ele não sabia desfrutar. Quando o pai saiu dali, pôs ele no carro, foram lá para o galpão onde estava o outro filho, que estava cheio de esterco. E aí ele falou, vamos ver como esse filho saiu. Chegou lá, o filho estava assim, ó, jogando cocô para cima. E o pai, que é isso, meu filho? O que você está fazendo? Ele falou, pai, com todo esse esterco aqui, deve ter um cavalo aqui no meio, eu estou procurando por ele. Então ele olhou aquela situação que podia levar uma pessoa a ficar desanimada, mas ele enxergou com outros olhos, ele falou, alguma coisa boa eu vou tirar disso. Esse é o treino para a felicidade. É você entender que todo mundo tem luta, todo mundo tem problema, não existe ninguém com a vida perfeita. Mesmo nas redes sociais, a gente que trabalha com aconselhamento, com neuroaprendizagem, né, neuropsicopedagogia e tantas outras terapias que são feitas, quantas pessoas que lá fora parece que está tudo perfeito, entra no consultório e abre o coração e conta os problemas. Só que para os outros parece que está tudo bem e às vezes você se ilude com isso. Todo mundo tem problema, o rico tem problema, o pobre tem problema. Só que a gente precisa fazer como o Paulo, aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E como eu faço isso? Confiando. Deus está no controle da minha vida. Ele deixou eu passar por lutas, eu chorei à noite, mas de manhã minha mente já vai estar renovada com a palavra. E eu vou pensar, Deus está no controle. Olha lá, eu vou falar para vocês a diferença que tem de uma mente que já está transformada e uma mente que não foi. E aí você vai ver qual mente que é a sua e você vai decidir como é que você vai pensar daqui para frente. A mente de uma pessoa infeliz, pobre, triste, eles acabam gastando mais do que deve, né? Se enfiando em dívida e sempre reclamando. A mente de uma pessoa rica, ela vive de forma simples, de acordo com aquilo que ela pode, mas ela é feliz. É isso que eu posso agora, eu vou ser feliz com isso. Eu subi um pouquinho de nível, eu sou feliz aqui. Eu subi mais um pouco, é aqui.
é de acordo com o que eu posso. A mente de uma pessoa infeliz, ela vive falando mal dos outros, ela encontra defeito nas pessoas, ela olha para a pessoa e não consegue achar algo de bom. A mente de uma pessoa rica, ela discute ideias, ela olha assim, nossa, aquilo que a pessoa falou é bom. Eu olho para as redes sociais e eu lamento que tem vídeos maravilhosos que a gente vai ver, quando você desce nos comentários, é só crítica, falando da aparência da pessoa, falando mal da pessoa, falando que a pessoa está mentindo. Tem gente que só entra para fazer isso, você está se envenenando. Começa a discutir ideia, nossa, aquilo que ela falou é bom, isso aqui dá para eu aplicar, vou elogiar isso, né? Isso é a mente de uma pessoa feliz. A mente de uma pessoa infeliz, o dinheiro é um fim. Ai, eu preciso ter dinheiro, porque se eu não tiver dinheiro, eu nunca vou ser feliz. A mente de uma pessoa rica, o dinheiro é um instrumento. Olha, hoje eu tenho tanto, eu vou usar esse tanto. Quando eu tiver mais, eu uso mais. E eu sempre vou poder usar aquilo que chegar nas minhas mãos, né? Então é um instrumento para chegar ao seu propósito. A mente de uma pessoa infeliz, ela vive reclamando. E a mente da pessoa rica, além dela viver agradecendo, ela corre atrás dos sonhos dela. Ela não desiste, vem um obstáculo, mas eu vou chegar lá. Ah, mas todo mundo tá falando que você já esperou demais, não interessa. Se Deus falou, ele vai cumprir, vai acontecer. A mente de uma pessoa pobre, infeliz, param de buscar conhecimento quando acaba a escola. Ah, já tá bom, já estudei o suficiente. A mente de uma pessoa rica sempre está buscando conhecimento, seja numa faculdade, seja num curso online, seja ouvindo alguém, como você está fazendo aqui, né? Isso mostra que você tem uma mentalidade rica, porque você quer aprender, você quer melhorar. E algumas trocas que a gente tem que fazer para treinar a felicidade. Em vez de você falar, ai, todo mundo acha isso de mim. Apenas uma pessoa falou isso de mim, as outras não pensam. Então eu vou corrigir o meu erro e tá tudo bem. Em vez de você falar, ai, é tarde demais para mim, você vai falar, eu vou fazer o que eu posso com o tempo que eu ainda tenho. Eu tenho tempo, eu vou fazer com o tempo que eu tenho aquilo que eu posso. Em vez de você falar, nasci assim, não consigo mudar, você vai falar, eu vou buscar ser uma melhor versão de mim mesma. Eu vou aplicar, eu vou colocar em prática, eu vou mudar a minha forma de pensar. Chega de ser turrão. Essa frase, esse é o meu jeito. Que é seu jeito? Muda o seu jeito. Seu jeito tá dando certo? Seu jeito tá, como eu posso dizer, tirando um tempo de qualidade da sua vida? Então, abandona esse jeito. Muda o seu jeito. Não tenho sorte alguma. Vou correr atrás do que eu quero, vou ser persistente, perseverante até eu chegar lá. Eu não posso falhar. Eu vivo falhando. Todo mundo tem falha. Olha a substituição. Todo mundo falha e tá tudo bem. Eu vou corrigir os meus erros. E vou deixar o passado, corrigir o passado. Já falamos sobre perdão, sobre acertar relacionamentos, né? Então agora eu vou viver o que eu sei, que é bom. Eu vou mudar a minha forma. E aí tem uma outra frase que é bem legal. Todas essas eu vou colocar lá no canal depois. Lá no Instagram, tá bom? As fotos para você ver. Lá no Instagram, nosso canal é ENMC, _, Educação nas Mãos Certas, _ oficial. Me procura lá, vem me seguir. E diz assim, em vez de você falar, eu não consigo, você vai falar a partir de agora, eu não consigo ainda, mas eu vou conseguir, porque eu vou treinar até chegar no meu objetivo. Outra coisa que você pode fazer para treinar a felicidade, pela manhã, repita 7 vezes, né? É interessante que eu já li um livro muito importante de uma psiquiatra e ela fala assim, que a gente precisa de pelo menos 7 semanas para criar um hábito. Então treina 7 semanas, faz isso 7 semanas, vai ficar mais leve. Eu tô chegando lá, já faz tempo que eu tô treinando. Eu acho que essa semana completa 7 semanas. Vamos lá. Então, eu sou feliz, meu coração transborda em alegria pela vida. Fala isso, né? Fala assim, eu sou grato, a minha vida está em sintonia com as melhores circunstâncias. Deus está no controle da minha vida, por isso eu sou agradecido. Eu sou uma pessoa saudável, feliz, criativa, assertiva. Eu sou.
Eu sou porque eu estou me transformando, estou mudando minha forma de pensar. Eu sou uma pessoa próspera, eu recebo e eu multiplico todos os dias aquilo que vem nas minhas mãos, igual a gente aprendeu lá na parábola dos talentos. Aquilo que Deus te deu é para multiplicar. Então eu estou indo atrás de como multiplicar o que Deus me deu. Eu sou uma pessoa abençoada. Deus está com a mão dele sobre a minha vida e o que eu faço prospera, porque quando Deus põe a mão sobre a vida de alguém, tudo que ela faz prosperará. Eu sou abundante, eu abençoo as pessoas e eu tenho alegria em compartilhar aquilo que eu tenho. Olha quanta coisa boa para você repetir. Ouve de novo essa mensagem, fala enquanto eu falo, né? Ó, vou falar algumas coisas aqui que você pode praticar gratidão. Diga assim: eu sou grato por acordar cedo, porque eu tenho crianças para amar, por isso que eu arrumo elas para ir para a escola. Eu sou grato por acordar cedo, porque eu tenho um trabalho para onde ir. Eu sou grato por acordar cedo, porque eu vou lá na academia malhar. Eu sou grato por acordar cedo, porque eu tenho uma família para cuidar quando outros não têm. Eu sou grato por ter uma casa para limpar, para organizar, porque eu tenho um lugar seguro para eu viver, né? Eu sou grato porque eu tô com roupa suja lá para lavar. Por quê? Porque eu tenho algo para vestir, senão eu não tinha roupa para lavar. Eu tô entregando, gente. Alguns já viram no Instagram. Pessoas têm me dado roupas de inverno, cobertores. Outros me deram dinheiro, eu comprei cobertores. A gente levou pipoca para as ruas. Tem gente que não tem o que vestir, como eles dariam tudo para ter o tanto de roupa que você tem para lavar, mas para ter algo para vestir. E eu encontrei gratidão nessas pessoas na rua. Então, diga: eu sou grato por ter louça na pia. Isso quer dizer que eu tenho comida para comer, quando tem gente que não tem. Eu sou grato porque tem farelo debaixo da mesa. Isso quer dizer que a minha família está reunida para as refeições. Eu sou grato por ir ao supermercado, porque quer dizer que eu tenho provisão financeira. Eu sou grata por ter banheiros para lavar, tem encanamento na minha casa. Sou grato por muito barulho. Isso quer dizer que tem pessoas na minha vida, não estou isolada. Eu sou grato pela lição de casa. Olha aí os jovens, porque o meu cérebro está crescendo com isso. Eu sou grata por cair exausta na cama, porque quer dizer que eu estou viva e eu tenho uma cama onde relaxar. Para ser feliz, você precisa parar de reclamar, para de fazer fofoca, para de assistir coisa ruim, para de falar sobre coisas negativas. Se tem um problema, entra no teu quarto, fecha a porta, entrega para Deus, é Ele que resolve. Ficar falando, você vai programando o seu cérebro para pensar naquilo. Pare de ser uma pessoa vitimista. Ter dó de si mesmo, diga: olha, eu passei por lutas, dificuldades, muitas coisas que eu não queria passar, mas eu vou usá-las para a glória de Deus, vou me levantar e Deus vai me dar a vitória. Para cuidar de você, olha que dica maravilhosa, pare e vai cuidar de você. Cuida da sua aparência, cuida da sua casa, cuida do seu cabelo, cuida da sua pele, cuida de você, cuida dos seus dentes, cuide de você. Seja um reflexo daquilo que Deus está fazendo na sua vida, né? Pare alguns minutos no dia para meditar na palavra de Deus. Abra a Bíblia, fala: Deus, fala comigo. Eu quero ter a tua palavra gravada aqui para poder refutar os maus pensamentos. Pare para apreciar a natureza, quanta coisa linda que tem à nossa volta, e às vezes fica comum, a gente faz o mesmo trajeto para ir e voltar do trabalho sem olhar. Olha, deixa eu ver aquela árvore, olha aquela flor, olha, é o mesmo Deus que faz essas coisas tão lindas, é o Deus que cuida de mim. Pare para elogiar quem você admira, em vez de ficar criticando, em vez de ir nas redes sociais para fazer comentários maldosos. Elogie as pessoas. Elogie quem você admira, coloca a pessoa para cima, elogie a sua família, seu marido, seus filhos, seus amigos, sabe? Seja uma pessoa agradável, que repara nas coisas boas. Eu sempre tive esse hábito, eu reparo no cabelo da pessoa, na roupa, se ela tá diferente eu falo: você tá linda, nossa, essa roupa ficou bem em você. E às vezes eu vejo que eu tô num ambiente com outras pessoas e ninguém confirma. As pessoas estão tão amargas, tão acostumadas com a infelicidade, que elas só veem o que é ruim. Comece a ver o que é bom, tudo que é bom. É tão gostoso receber um elogio, não é? Então faça elogios.
Olha lá, pare para agradecer tudo de bom que te acontece, tudo de bom que você tem. Então, a felicidade é treinar a alegria. Coloca um louvor, canta junto, coloca uma música animada, dança. Faça sua casa um lugar gostoso, alegre, aconchegante. Pode ser que no começo, como aqui em casa, quando eu comecei a mudar mais, né? Eu nunca fui uma pessoa carrancuda, mas às vezes os problemas, né, me abatiam. E quando eu comecei, não, nenhum problema vai me abater mais. Eu vou ser uma pessoa alegre, porque Deus está no controle de tudo. As pessoas começaram a perceber. Às vezes eles diziam, mãe, parece que tá meio louca. Mas hoje eles já sabem que é porque a alegria do Senhor é a minha força. Não são as circunstâncias que me regem é o Deus a quem eu sirvo. Então continua firme no Senhor. Se alegre em Deus, treine todos os dias até o seu cérebro acreditar. No começo você vai parecer falsa, eu tenho que te dizer isso. Mas se você continuar crendo, e se você continuar insistindo no pensamento correto, a sua mente vai entender que aquilo é uma verdade. Você não vai mais se sentir falsa. Você vai se sentir uma pessoa que é feliz, porque confia em Deus. A gente vai lá no canal YouTube, né, que você está assistindo aqui. Procura nos vídeos, desde a aula 1, procura ao vivo, que são as lives. Tem todas as aulas, essa é a 11ª. Assiste de novo, vai assistindo, reprograma sua mente, pratica aquilo que a gente está falando, né? Coloque em prática. E outra coisa que eu quero te dizer é, vai lá no Instagram, ENMC, o marido tá chegando em casa, Educação nas Mãos Certas, _oficial, e me segue para mais. Eu vou colocar todas essas frases lá e a gente vai com o treino, cada dia sendo mais feliz. Eu espero que eu tenha conseguido compartilhar com você tudo que é de bom, que Deus já fez na minha vida e que já está aqui na minha mente, para que esteja na sua mente também. Um beijo, até a próxima. A aula daqui a pouco tá aí já para vocês.